Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje, vamos conversar sobre a recomendação expedida pelo MPMG de anulação da licença ambiental para a construção de um parque eólico na Serra do Espinhaço, nos municípios de Monte Azul, Espinosa e Santo Antônio do Retiro, na região norte de Minas. O nosso convidado, que participa de forma remota, é o promotor de justiça em Monte Azul, Gabriel Carvalho. E aqui no estúdio eu tenho a companhia de Breno Trindade da Silva, servidor do IEFA-MG, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-los aqui na TV MP. Doutor Gabriel, por que então o MP está recomendando a anulação da licença ambiental que foi dada à empresa Complexo de Geração de Energias Gameleiras para a criação desse parque eólico? O Ministério Público está recomendando a anulação dessa licença ambiental simplificada concedida ao empreendimento Complexo de Geração de Energia Gameleira em razão da falta de estudos ambientais e a flexibilização da legislação que foi feita ao longo do procedimento de licenciamento. Essa área é uma área importantíssima em termos de biodiversidade para todo o Brasil. As investigações foram iniciadas a partir de uma representação de 4 entidades ambientalistas representativas da sociedade civil, apresentada em agosto de 2023, que foram a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, a ANDA, o Centro Excursionista Mineiro, a Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Minas Gerais e o Instituto Grande Sertão. E a partir dessa representação que foi feita no ano passado, nós instauramos essa investigação e concluímos pela inadequação da concessão de licença ambiental simplificada a este empreendimento. Doutor Gabriel, o que o empreendimento ele prevê? Bom, o empreendimento prevê a construção de uma usina eólica com capacidade instalada de 607,6 megawatts entre os municípios de Monte Azul, Espinosa e Santo Antônio do Retiro. Só para se ter uma noção da dimensão do empreendimento, segundo dados oficiais, hoje o maior parque eólico está no estado do Piauí, o Lagoa dos Ventos, que tem uma capacidade instalada de 716,5 megawatts. Tomando como parâmetro os dados de hoje, o empreendimento estaria dentre os 5 maiores parques eólicos do Brasil. Devem ser instaladas 98 torres geradoras de energia eólica, afetando diretamente 1.120 hectares ao longo de 24 quilômetros no topo de serras. A grande questão desse conflito é o enquadramento do empreendimento como licenciamento simplificado. O órgão ambiental simplesmente avaliou critérios de porte e potencial poluidor para fins de enquadrar o licenciamento nessa modalidade simplificada, em que são exigidos menos estudos. Nessa modalidade é dispensada, por exemplo, a apresentação de um estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, além da realização de audiências públicas, bastando a apresentação de um relatório ambiental simplificado. O que foi apurado é que foi desconsiderada a importância do local em que será instalado o empreendimento, considerando a existência de diversas espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. O empreendimento deve ser enquadrado como um empreendimento de significativo impacto, exigindo esses estudos mais detalhados. O que o órgão licenciador alega é que o licenciamento observou a legislação ambiental. Foi criada uma figura chamada licença ambiental emitida sem efeito, que somente autoriza a instalação do empreendimento após a autorização de uma intervenção pelos órgãos competentes. Ademais, o empreendedor alega que o licenciamento ambiental observou as diretrizes do órgão licenciador, não havendo, portanto, a necessidade da apresentação desses estudos. E quais são as alegações da empresa? As alegações da empresa são justamente que o órgão licenciador enquadrou o empreendimento como na modalidade simplificada de licenciamento e, por isso, basicamente, o que a empresa, o empreendedor fez foi observar o que foi determinado pelo órgão ambiental. No entanto, causa estranheza na nossa percepção a criação dessa figura de uma licença ambiental emitida sem efeito. Pois a gente é até inédito que a gente observa a criação dessa figura e nós verificamos que pode ser uma forma de flexibilizar a legislação ambiental e prejudicar a biodiversidade. E quem são os parceiros do MP nessa ação? Certo. A ação foi tomada pelas promotorias de justiça de Monte Azul, Espinosa e Santo Antônio do Retiro em conjunto. Além disso, nós solicitamos o apoio do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e das coordenadorias estaduais. Então, todas as coordenadorias estão aqui em conjunto, auxiliando os promotores naturais
E foi solicitado um apoio técnico do Instituto Prístino, que é uma entidade representativa da sociedade civil, parceira do Ministério Público e auxiliou as promotorias na análise técnica desse procedimento de licenciamento e na conclusão a respeito da inadequação do procedimento de licenciamento ambiental. Breno, o IEFA também participou. Sim. Uma vez constatado essa possível ilegalidade no licenciamento, nessa dispensa, né, de estudos e pesquisas, o Ministério Público protocolou o relatório feito pelo Instituto Prístino e que questionava a falta de estudos, seja apresentados ao IEFA e ao IFAM. E a gente fez um levantamento no nosso banco de dados e percebeu que essa empresa ela não entrou com pedido com a solicitação de anuência do órgão. Porque no rito de licenciamento ambiental, os estudos de impacto ao patrimônio cultural estão abrigados dentro da estrutura de licenciamento ambiental. E aí o empreendedor ele tem que entrar com a documentação solicitando a licença nos órgãos do Estado competentes a licenciamento ambiental e, paralelamente a isso, ele entra com a solicitação para análise do IEFA, que a gente vai fazer a análise ao impacto ao patrimônio cultural. Nesse caso, o empreendedor não entrou com esse pedido no IEFA e conseguiu a licença simplificada. E aí vale ressaltar que na região a gente tem bens protegidos a nível municipal, estadual e federal. A gente tem bens a nível arqueológico, bens imateriais e bens materiais. E nada disso foi levado em consideração para a implementação do empreendimento, para a possibilidade de implementação do empreendimento. E aí a gente tem questões muito graves, porque a implementação de um empreendimento que vai abarcar mais de 1.000 hectares vai atravessar a realidade de diversas sociedades, diversos grupos e 3 municípios. Então a gente não consegue prever quais as consequências da implementação desse empreendimento. E por outro lado, quando a gente fala de um estudo de impacto, esse estudo vai apontar, tendo o estudo, a gente já tem uma limitação muito grande. Porque quando a gente fala de grandes empreendimentos desse porte, o ideal seria o acompanhamento desses impactos, porque a gente tem impacto na implementação e a gente tem impacto na continuidade dessa prática. Então, isso tudo deve ser visto nesses empreendimentos. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo. É rapidinho, não saia daí. A gente volta já já. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje, o assunto são as inadequações encontradas na licença ambiental concedida para a instalação de um parque eólico na Serra do Espinhaço. Doutor Gabriel, nos explique então o que é um parque eólico. Um parque eólico é um espaço onde estão concentrados essas torres, os aerogeradores. São equipamentos que convertem a energia dos ventos em elétrica. Por isso mesmo, os parques eólicos devem ser implantados em locais onde há grande abundância de ventos. Para instalar um parque eólico, é necessária a abertura de quilômetros de estradas, por exemplo. Considerando esse empreendimento, em que está prevista a instalação de 98 torres de energia eólica, serão necessárias intensas intervenções ambientais para instalar esses equipamentos com o uso de maquinário pesado. Breno, pois é uma obra importante, mas uma obra impactante, né? Hoje a gente está na era da transição energética. Então, há um esforço de desenvolvimento de tecnologias, implementação de parques eólicos, usinas fotovoltaicas, hidrelétricas, para continuação da produção que a gente precisa. No entanto, quando a gente fala da implementação de um parque eólico, primeiro, grande concentração está no Nordeste, pela própria dinâmica dos ventos. E são áreas que, no caso da Serra Geral, são áreas sensíveis.
Porque se a gente está falando de Gerais, a gente está falando de Cerrado, a gente está falando de grandes áreas abertas que detêm uma sociobiodiversidade imensa, muitas vezes desconhecidas e que muitas vezes é tratado como deserto, como sertão. Norte de Minas, o Jequitinhonha, grande parte do Nordeste, historicamente é tratado como deserto, como áreas de pouco adensamento populacional e propícias para o desenvolvimento de projetos dessa natureza. Então, acho que até numa perspectiva histórica, a gente tem que olhar para entender por que essas áreas, não só pelo aproveitamento de ventos ou de outras fontes, mas por que essas áreas são alvo, historicamente, da implementação desses projetos. E muitas vezes a população ali e todos os outros viventes, quando a gente está falando sobre a nova perspectiva de olhar do ambiente, a gente não pode pensar só da perspectiva humana, a gente tem que pensar da perspectiva não humana, né? Não estamos só no mundo. Por que esses outros contextos ambientais não são considerados? Doutor Gabriel, quais são então os impactos ambientais das turbinas eólicas? A vegetação que sofrerá maior impacto em virtude da instalação desse parque eólico será de campo rupestre. O campo rupestre é uma espécie de vegetação que está localizado em áreas de transição entre o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica. Geralmente, essa vegetação ocorre em altitudes superiores a 900 metros, em áreas onde há ventos constantes e variações extremas de temperatura. Por isso, há grande interesse de instalação do empreendimento nesse local, pois as áreas de topo de serra são áreas de maior potencial eólico. Essa vegetação apresenta muita sensibilidade ambiental, por apresentar muita ocorrência de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, além de espécies cuja ocorrência sequer foi reconhecida ainda pela comunidade científica. A área onde se pretende instalar esse empreendimento é uma das mais importantes de Minas Gerais. Dentre todos os ecossistemas até então conhecidos no Brasil, incluindo os da região amazônica, nenhum supera o elevado número de espécies de plantas endêmicas e ameaçadas de extinção, como que ocorre no campo rupestre. O campo rupestre cobre menos de 0,8% do território brasileiro, porém abriga mais de 5.000 espécies de plantas. E quais são os impactos sociais? Os impactos sociais devem ser avaliados nesses estudos mais detalhados. Como sabemos, a região norte de Minas Gerais é pobre. O município de Santo Antônio do Retiro está entre os 10 municípios mais pobres do estado, e a economia depende muito da agricultura. A comunidade do Sucuruiú, por exemplo, em Santo Antônio do Retiro, pode ser fortemente afetada pelo empreendimento, as diversas nascentes nessa serra, e a supressão dessa vegetação pode afetar diretamente as chuvas, que é fortemente de uma região que é fortemente castigada pela seca. Por isso, em razão dessa falta de um estudo mais completo, ainda não sabemos quais são as medidas que serão tomadas pelo empreendedor para resguardar os interesses da população. Outra questão também que é muito importante destacar aqui é que há diversas iniciativas por parte do governo do estado para incentivar e desenvolver o turismo ecológico na região. E a instalação dessas torres de energia podem prejudicar completamente o cenário local e prejudicar até o turismo. O Breno, tem uma poluição, né, sonora grande também, né? Além da poluição sonora, a gente tem que pensar que grandes empreendimentos levam a impactos sistêmicos. Então, além da poluição sonora, a gente tem a impermeabilização de áreas, inclusive para o deslocamento de grandes caminhões. Para a instalação dessas torres, a gente tem o uso de concreto nas estruturas para sustentar essas colunas. A gente tem um impacto a nível de insetos, pássaros, animais e manejo de povos e comunidades tradicionais. Então, por exemplo, dos bens reconhecidos a nível municipal é a produção de queijos, a partir do leite cru. O manejo desse gado, o norte de Minas, ele é reconhecido historicamente ao longo dos séculos pelo manejo do gado. Então, a gente tem os currais da Bahia, os currais de Pernambuco, que descem até o Rio das Velhas, e tudo isso criou uma cultura do manejo do gado, inclusive com espécies específicas, como o gado curraleiro.
hoje escasso na região. No entanto, o manejo desses animais para a produção desse bem reconhecido a nível municipal, que é o requeijão crioulo e o queijo da Serra Geral, pode impactar diretamente, porque o que garante a especificidade dessa produção é a relação com o ambiente, é a relação com os micro-organismos, a relação com os fungos, a relação com a especificidade do capim de alimentação do gado. Então, tudo isso compõe um microcosmos que vai desaguar em identidades específicas, práticas específicas, que são ignoradas quando não tem esses estudos. E tem também um impacto visual, né? Uma das coisas mais caras, quando a gente fala do impacto visual, por exemplo, se a gente for pensar na perspectiva do que é uma paisagem cultural, que a gente leva em consideração tanto a ação humana, mas a relação geológica, a relação geográfica, a relação com a fauna, com a flora, um empreendimento que é instalado sem obedecer os ritos necessários, vai gerar um ruído, vai gerar uma desestabilização desse sistema. E aí, por exemplo, a Serra Geral ela é um elemento histórico, ele é um elemento geológico, é um elemento que compõe a identidade de vários grupos que ali estão. Então, a implementação de um parque no topo desses morros pode gerar uma ruptura, inclusive geracional, da compreensão daquele ambiente, da relação com aquele ambiente. A gente faz mais um breve intervalo. Voltamos já já. Não saia daí. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta. Hoje, o tema são as incoerências da licença ambiental dada à empresa Complexo de Geração de Energias Gameleiras para a instalação de um parque eólico na Serra do Espinhaço, nos municípios de Monte Azul, Espinosa e Santo Antônio do Retiro. Doutor Gabriel, quais são agora os próximos passos após a recomendação do MPMG? Expedimos essa recomendação com o objetivo de resolver o conflito de uma forma mais branda, sem necessariamente apresentar uma ação judicial, propor uma ação judicial, considerando que é um litígio de natureza complexa. Precisamos hoje, diante desse grande número de ações judiciais e demandas, tentar resolver as questões de uma forma extrajudicial. Então, por isso que fizemos essa recomendação de início, para justamente evitar o desgaste e de uma ação judicial que a gente não sabe qual que vai ser o resultado lá na frente. Então, é muito importante essa recomendação para o órgão licenciador e também o próprio empreendedor reconhecer, por sua própria vontade, a ilicitude dessa licença. No entanto, o órgão licenciador não reconheceu que o licenciamento simplificado foi irregular, mas nós já reunimos com a empresa, com o empreendedor, para discutir eventual acordo. Ainda que a licença não seja anulada, o empreendedor pode apresentar esses estudos no procedimento de licenciamento e garantir a prevenção e mitigação de impactos ambientais desconhecidos. Por isso, estamos tentando, de todas as formas, encontrar uma solução extrajudicial, consensual, para que a população não seja prejudicada e o sistema seja mantido em equilíbrio. O Breno, é possível, né, uma obra ser construída e mantida respeitando a vida humana e o ecossistema? O ideal é que seja. Por exemplo, quando você desenvolve os estudos de impacto no patrimônio cultural, não é só os técnicos que vão desenvolver os argumentos, mas é um espaço de diálogo com a sociedade. Por exemplo, quando você vai desenvolver um estudo, você vai ter que ir até os municípios, você vai conversar com a prefeitura, você vai conversar com o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, que é uma representação paritária entre sociedade civil e poder público. Você vai até as comunidades que vão estar na área diretamente afetada. Você vai conseguir entender não só os impactos a nível ambiental, social e
abrir um diálogo de comunicação com o poder público local e a sociedade que vai sofrer esse impacto. A partir desse diálogo, é possível pensar em medidas de mitigação, quando necessário, medidas de compensação e criar mecanismos para que o impacto seja menor. O objetivo final seria esse. Porque impacto vai ter. Sim. E daí a importância, né, de parcerias da sociedade civil, dos órgãos e do MP. É fundamental porque, é, dentro do rito formal, quando a empresa entra com solicitação de licença ambiental nos órgãos competentes, ela entra também no IEFA, no IFAM e em todas as instituições necessárias. No entanto, muitas vezes, a gente tem casos como esse, não é a maioria, mas por meio da sociedade civil, com denúncias, e por meio do diálogo com o Ministério Público, seja a nível estadual, seja a nível federal, que o IEFA toma conhecimento disso para desenvolver ações necessárias, seja em diálogo com a empresa, seja em diálogo com os órgãos ambientais, seja em diálogo com o próprio Ministério Público, para a gente conseguir que esses estudos sejam feitos e o rito seja respeitado. Doutor Gabriel, quais são os desafios do MP na defesa do meio ambiente? Há grandes desafios na atuação do MP na defesa do meio ambiente. Isso porque nós devemos sempre atuar para evitar a ocorrência do dano ambiental. Após a consumação do dano ambiental, é muito difícil recuperar o meio ambiente à situação anterior. E hoje o sistema de justiça está assoberbado, com milhares de casos diferentes. Por isso é muito importante buscarmos outras formas de resolver o conflito, como a autocomposição, incentivando os próprios envolvidos a reconhecerem a situação ilícita e adequarem suas condutas à legislação. A defesa do meio ambiente é essencial à manutenção da vida do ser humano na Terra, uma vez que dependemos dos recursos naturais para sobreviver. O maior desafio da humanidade hoje é o aquecimento global, sendo necessário intensificar os esforços para diminuir o desmatamento e o desequilíbrio dos ecossistemas. Nós estamos vendo a situação do Rio Grande do Sul, e se o povo mineiro não unir esforços, estaremos sujeitos cada vez mais a eventos climáticos extremos, o que pode até ocasionar deslocamentos da população em razão das condições inóspitas desses locais. Breno, o IEFA também tem, né, como competência proteger o patrimônio mineiro. Sim, o grande desafio, o IEFA é um órgão de 53 anos. E ao longo dessas décadas, o próprio entendimento do que é patrimônio mudou. Então, se antes a gente tinha uma perspectiva de patrimônio como uma coleção, bens para a construção de uma identidade nacional, hoje continua-se tendo essa ideia, mas que patrimônio também tornou-se muito vinculado à perspectiva de direitos humanos. Então, direito constitucional de você manifestar a sua cultura da forma que ela é. O Estado tem que garantir isso. E um dos grandes desafios do IEFA é, num estado com 853 municípios, ter condição de acessar todas as áreas de proteção, todos os bens protegidos e dialogar com os grupos que são os principais mantenedores dessas práticas e desses espaços, que não existe patrimônio sem gente. Então, um dos maiores desafios é conseguir estar em todo o estado, e isso se torna quase impossível, e a partir das parcerias conseguir maior capilaridade. Atualmente, quais são as principais ações do IEFA? A gente tem o patrimônio, ele é dividido em dois grandes eixos, material e imaterial. Então a gente tem hoje 152 bens acautelados, tombados a nível material. A gente tem mais de 5.000 bens inventariados, que são bens identificados, estudados, que podem ou não ser tombados. A gente tem uma série de bens registrados a nível imaterial, como a Festa do Rosário de Chapada do Norte, a Comunidade dos Arturos, a Folia de Reis em Minas Gerais. A gente também utiliza o sistema de cadastros, que é uma forma da gente conseguir acessar o maior número de grupos. A gente tem cadastros dos povos de terreiro, os povos de religiosidade de matriz africana. A gente tem cadastros referentes
Agora eu esqueci. Eu tenho um cadastro que está aberto agora, esse corta. Mas a gente utiliza os cadastros como uma forma de maior capilaridade dentro do estado. Então a gente consegue acessar o maior número de municípios. Exemplo, quando a gente realizou o cadastro de folias, hoje a gente tem cadastrado mais de 2.000 grupos de folia no estado. E a gente chegou a pouco mais de 1/3 dos municípios. Então, a complexidade de lidar com as práticas culturais no estado é muito grande e em cada período, em cada contexto, a gente desenvolve metodologias e possibilidades de conseguir acessar esse universo que é tão amplo. Agradeço muito a participação de vocês, muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos à TV MP. E é claro, né, agradeço a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.